Mas eu tenho um exemplo de um aluno meu da época do EJA. Eu tinha um aluno, e eu sempre confundo o nome dele porque isso já tem muitos anos, mas ele era padeiro. Então, o que aconteceu? Eu estava dando uma aula sobre aritmética, nesse dia eu estava introduzindo conteúdo de divisão, e aí na EJA a gente costuma utilizar, e aí a gente faz isso também na educação infantil, mas com os adultos isso é muito mais intencional, é mais explícito, porque a gente tem pessoas bem maduras, então a gente tenta trazer os exemplos dali do cotidiano deles, envolver, dar exemplos da profissão deles. E nesse dia eu resolvi, chama Leôncio, lembrei, seu Leôncio. E aí eu peguei, e o seu Leôncio era padeiro, e eu resolvi, então, já que eu estava tratando de divisão, eu falei, eu vou usar o exemplo dele como padeiro. Aí eu estava fazendo lá a conversão de gramas, de quilo em gramas. Eu falei, se eu tenho 1 quilo de massa de pão, por exemplo, era mais ou menos esse contexto. Quantos gramas tem 1 quilo? Aí tem 1.000 gramas. Se eu quiser fazer 50 pãezinhos, quantos pãezinhos dá para fazer com 1.000 gramas ou com 1 quilo de massa? Aí na minha cabeça era só pegar o quê? 1.000 dividido por 50 gramas daria 20 pãezinhos. Isso na minha cabeça, né, gente? De padeiro, ó, zero. Né? Não sabia fazer pão e até hoje ainda não sei direito. Arrisco de vez em quando, tem uns que ficam mais ou menos, mas não é muito a minha praia, não. Aí escrevi no quadro, né? 1.000 e não, fui fazendo registro, ele de lá, olhando assim, meio desconfiado pra mim. E aí eu falei, ué, seu Leôncio, que cara é essa? Ele falou assim, não dá 20 pães, não. Eu falei, como que não dá 20 pães? Olha a conta aqui, 1.000 dividido por 50 é igual a 20. Professora, não dá 20 pães. Eu dá, seu Leôncio, olha só. Aí eu repeti, ele de lá teimando. Não dá, essa conta tá errada. Eu falei, tá bom, por que essa conta tá errada? Aí ele falou, professora, quando a gente faz o pão, a massa tá úmida, ela tem água. E aí, quando a gente põe o pão para assar, esse pão, na hora que ele vai assando, ele desidrata. Então, se a senhora está falando que quer pãozinho de 50 gramas, a senhora não pode colocar um pão, a massa de 50 gramas. Porque na hora que ele assar, ele vai desidratar e ele vai perder a água. Quando você for pesar, ele tem menos de 50. Então, na verdade, né, olha o raciocínio dele. Era um raciocínio prático, era um raciocínio lógico. Então, o raciocínio dele era: se você tiver 1 quilo de massa para fazer 20 pães, você não pode colocar os pães, fazer as bolinhas de pães de 50 gramas. Nunca vai dar um pão de 50 gramas. Aí eu, entendi. Então, veja bem, pessoal, eu achei o exemplo, eu sempre mostro e falo desse exemplo por duas razões. Primeiro, porque no nosso caso, isso demonstra como é que era o raciocínio dele. Por mais que a minha conta no campo ideal da matemática estivesse correto, mas do ponto de vista lógico, prático, não dava, ele tinha toda a razão. E aí eu precisei falar para ele, então tá bom, o senhor tem razão, mas a gente aqui não está fazendo um pão de verdade. E aí o adulto às vezes tem essa dificuldade que a criança não tem, que é de abstrair, de imaginar uma situação hipotética, que não necessariamente é daquele jeito na vida prática. Mas com o adulto não é assim, porque ele tem toda uma experiência de vida, ele tem toda uma vivência que faz com que o senso lógico dele veja, perceba que aquela teoria não encaixa. Então, no campo teórico é de um jeito, mas na vida prática funciona de outro. Isso é raciocínio lógico dedutivo, ele tinha toda a razão. Então, aí eu fui, então tá bom, então esqueçamos a massa do pão, vamos pensar agora. Eu dei um exemplo que não tivesse problema de assar algo, sabe, Regina? E depois não desse certa conta. Para ele entender, porque ali o meu objetivo era que eles entendessem a divisão, que eles fizessem o cálculo. Porque do ponto de vista mental, eles faziam inclusive o cálculo mental. Muitos deles faziam contas que eu precisava fazer na mão. Porque como a gente não lida com o número diariamente, muitas vezes a gente entende o processo, mas não faz o cálculo mental. E eles, pela vivência prática, faziam o cálculo mental, mas não sabiam fazer os registros, não sabiam os algoritmos. Então, na escola, a gente tenta fazer, juntar as duas coisas, mas dentro de um contexto. Porque precisa ser do contexto de vida. Então, veja, ele já tinha desenvolvido toda essa parte dedutiva, lógica, desde criança, das experiências. Então, mesmo sem ele estar alfabetizado, sem ter passado pelo processo escolar, ele tinha ali toda uma construção de pensamento que era fantástica.
E é assim que a gente tem que fazer com a criança. A gente tem que permitir que essa criança argumente, que ela coloque o ponto de vista dela, que ela explique por que ela chegou àquela conclusão. Porque ali, quando ela faz isso, ela está usando dentro de um contexto de lógica para ela que aquilo é daquele jeito. Então, se aquilo não é daquele jeito, cabe a nós, enquanto pedagogos, intervirmos nisso. E aí, quando a gente pega uma criança no atendimento que tem muita dificuldade nessa questão do raciocínio lógico, a gente tem que começar a levantar algumas hipóteses, inclusive da falta de estímulo, que está muito associado, por exemplo, com a vivência que essa criança tem em casa, das experiências dela, de poder tentar, de poder construir uma argumentação, de se colocar perante um adulto, porque aí, dependendo da situação, a criança vai argumentando, argumentando, chega uma hora que às vezes o adulto fala assim, ó, vai ser do meu jeito e acabou. Às vezes a criança até tem razão, mas a gente, por uma questão, às vezes, de brios de adulto, a gente fala, não, tá decidido, vai ser do meu jeito. E a criança, às vezes, até se frustra. Então, tem contexto e contexto, mas a gente tem que permitir que essa criança se coloque para que ela desenvolva esse raciocínio, né, Regina?